Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, veremos agora o Malaris, antivírus e o Firewall. O Firewall, ok? Então vamos lá. Pragas virtuais. Conjuntos de programas que podem causar efeitos não desejados, como corrupção de dados, inoperabilidade de sistema e etc. em um sistema computacional. Ainda que em alguns casos estes efeitos possam ser provocados possam ser provocados por programas mal escritos, na maioria dos casos as pragas virtuais possuem uma origem intencional. Neste caso chamamos de malware, malicious e softwares. Há um software que busca causar um efeito ilícito sobre um sistema. Os motivos pelos quais pragas virtuais podem ser criadas e propagadas são diversos. Podem englobar desde pessoas que estão interessadas em praticar os seus conhecimentos e programação, passando por criminosos que desejam obter dados ou corromper sistemas para fins ilícitos, ou mesmo pessoas que querem prejudicar alguma pessoa ou uma organização. Com o surgimento da web, é relativamente fácil a um usuário comum, sem conhecimento de programação, utilizar uma praga virtual de forma intencional ou mesmo ser um vetor de contaminação não intencional. Como minimizar os efeitos de uma praga virtual? Em geral, as recomendações essenciais para evitar as pragas virtuais incluem a utilização de um bom antivírus, a utilização de um bom anti-spam, a utilização de um bom anti-spyware e a utilização de softwares originais. Atualização constante do sistema operacional e softwares instalados. Evitar baixar e executar programas, anexos de e-mails, etc. de desconhecidos. Evitar clicar em links desconhecidos. Utilizar um sistema de busca inteligente como o Google antes de acessar uma determinada página. Sempre fazer backups de seus arquivos. Manter as configurações de sistema de seu computador no maior nível possível. Vírus de computador. Malware cujo objetivo é executar a função para o qual foi criado, PEX. Apagar um determinado tipo de arquivo é também fazer cópias de si mesmo. O vírus de computador pode anexar-se em quase todos os tipos de arquivo e espalhar-se com arquivos copiados e enviados. O vírus de computador pode anexar-se a quase todos os tipos de antivírus. O vírus de computador pode anexar-se a quase todos os tipos de arquivo e espalhar-se com arquivos copiados e enviados de usuários para o usuário. Em geral, para ocorrer este espalhamento, é necessária a colaboração por parte do usuário que será infectado. A maior parte das contaminações ocorre pela execução de arquivos infectados, anexos de e-mails, links enviados por redes sociais ou mensagens instantâneas, execução de arquivos contaminados em disquetes, CDs, cartões de memórias e pendrives, ou pela retiradas em sites maliciosos, onde arquivos são baixados sem a percepção do usuário. A recomendação para evitar e eliminar a praga é a utilização de um bom antivírus atualizado. Recomenda-se que seja efetuada uma varredura diária no computador para a detecção de pragas e uma varredura em todos os dispositivos que forem utilizados no computador, como pendrive e afins. Cavalo de Troia, Trojan. Tipo de malware que normalmente não se aplica não faz cópias de si mesmo e que infecta um equipamento computacional com a intenção de permitir acesso remoto de forma camuflada por parte de um evasor. A infecção ocorre em geral pela camuflagem do trojan que se passa por outro programa ou arquivo, enganando ao usuário que instala o malware acreditando ser um programa qualquer. Em geral, o trojan não efetuará estragos no sistema, porém oferece a um invasor uma porta de acesso ao computador sempre que necessário. Esta porta pode servir tanto para acessar dados do computador como para controlá-lo
para uso em ataques virtuais. A recomendação é a não utilização de nenhum programa ou arquivo de fonte desconhecida e a verificação de qualquer arquivo ou aplicação a ser instalada por um antivírus. Sequestro de browser hijacking. Programas que obtêm controle de navegadores web para realizar ações sem permissão do usuário, como alterar cores e layout do navegador. A página inicial, exibir propaganda, instalar barras de ferramentas e impedir o acesso a determinados sites. A contaminação ocorre pela falta de outro malware, como vírus, por exemplo. O principal meio de propagação é a instalação de ferramentas e barras para navegadores e entrada de sites maliciosos. Em geral, é possível retornar às configurações iniciais do navegador ou utilizar um antivírus ou um anti-spyware para eliminar a praga. Keylog registrador de teclado. Programas que têm como objetivo capturar tudo que é digitado pelo usuário. Keylog oculta-se no sistema, não realiza estrago, mas registra os dados que podem ficar armazenados no computador para acesso posterior ou ser enviados via internet. A utilização pode variar entre os criminosos tentando obter senhas de e-mail ou dados bancários, empresas que monitoram seus funcionários, rastreamento pela polícia, pais que desejam vigiar seus filhos e etc. A contaminação pode ocorrer pela instalação intencional por parte do invasor ou pela execução de um programa arquivo contaminado, via e-mail, link, de mídia contaminado ou de site malicioso. Em geral, a varredura com um antivírus é o suficiente para detectar e eliminar o Keylog. Malware que tem como intuito extorquir aquele que teve o equipamento computacional infectado. O programa bloqueia ou limita o acesso a arquivos, pastas, aplicativos, unidades de armazenamento ou mesmo sistema operacional, exibindo mensagens que solicitam pagamento. As mensagens podem conter ameaças e chantagens dizendo que os arquivos serão apagados ou que imagens particulares serão publicadas na internet. Em alguns casos, podem ser exibidas mensagens dizendo ser do governo ou da polícia e que o computador possui material ilegal. A infecção ocorre pela execução de arquivo infectado, em especial anexos links mal intencionados, ou mesmo visita a sites maliciosos. Em qualquer caso, não se deve ceder à chantagem. Para eliminar a praga, tente executar o antivírus. Nos casos em que não é possível, deve-se restaurar o sistema a um ponto anterior ou reinstalar o sistema operacional caso possua backup. Rockchick, software muitas vezes malicioso, cujo objetivo é esconder a existência de certos processos ou programas de detecção por antivírus ou outros softwares de segurança. Em geral, quando é feita uma requisição a um determinado processo ou programa, o Hotkit filtra a requisição de modo a permitir a leitura apenas de informação conveniente e uma praga relativamente mais rara, pois demanda conhecimentos complexos de programação. Em geral, a eliminação manual de hotkits é difícil para um usuário típico de computador, mas a maior parte dos antivírus consegue detectar e eliminar hotkits, porém, em alguns casos, os hotkits são de fácil eliminação, restando a opção de reinstalação do sistema operacional. Spyware, malware que inspeciona as atividades dos usuários ou captura informações sobre eles. A contaminação ocorre em geral através de softwares de procedência duvidosas e em sites maliciosos, nos quais os spywares estão embutidos as informações capturadas pelo spyware. Podem variar desde hábitos de navegação na web
até senhas utilizadas que são transmitidas via internet. Para os interessados em geral, bons antivírus eliminam a ameaça, porém é recomendada também a utilização de um tipo especial de software chamado de anti-spyware, que é focado em eliminar este tipo de praga. Verme, worm. Programas semelhantes aos vírus, sendo autorreplicantes, criam cópias de si mesmo, mas sem precisarem estar anexados em uma aplicação existente. Em geral, propagam-se através de redes de computadores, utilizando vulnerabilidades em sistemas operacionais. Enquanto vírus geralmente atacam um computador-alvo, os worms também causam danos à rede em que se propagam. Desta forma, a proteção contra worms se dá através da utilização da versão mais atualizada do sistema operacional e de um adequado antivírus que possa ser utilizado em uma rede de computadores. Fireway. Fireway é um programa que monitora as conexões feitas pelo seu computador para garantir que nenhum recurso no seu computador esteja sendo usado indevidamente. São úteis para a prevenção de worms e trojans. Antivírus. Existem uma variedade enorme de softwares antivírus no mercado. Independente de qual você usa, mantenha-o sempre atualizado. Isso porque surgem vírus novos todos os dias e seu antivírus precisa saber da existência deles para proteger seu sistema operacional. A maioria dos softwares antivírus possuem serviços de atualização automática. Abaixo há alguma lista de antivírus mais conhecido. Norton Antivírus, Symantec, possui versão de teste. McAfee possui uma versão de teste também. AVG possui versão paga e outra gratuita para uso não comercial. Panda Antivírus também possui a versão de teste. É importante frisar que a maioria destes desenvolvedores possuem ferramentas gratuitas destinadas a remover vírus específicos. Geralmente, tais softwares são criados para combater vírus perigosos com alto grau de propagação. Proteção. A melhor política com relação à proteção do seu computador contra vírus é possuir um bom software antivírus original instalado e atualizado com frequência, pois surgem vírus novos a cada dia. Portanto, a regra básica com relação a vírus e outras infecções é: jamais execute programas que não tenham sido obtidos de fontes absolutamente confiáveis. O tema dos vírus é muito extenso e não se pode abordá-lo aqui senão superficialmente para dar orientações essenciais. Vamos a algumas recomendações. Os processos mais comuns de se receber arquivos são como anexos de mensagens de e-mail, através de programas de FTP ou por meio de programas de comunicação como ICQ, o NetMeeting e etc. Note que não existe vírus de e-mail. O que existe são vírus escondidos em programas anexados ao e-mail. Você não infecta seu computador só de ler uma mensagem de correio eletrônico escrita em formato de texto, .txt, mas evite ler o conteúdo de arquivos anexados sem antes certificar-se de que eles estão livres de vírus. Salve-os em um diretório e passe um programa antivírus atualizado. Só depois abra o arquivo. Cuidados que se deve tomar com mensagem de correio eletrônico. Como já foi falado, simplesmente ler a mensagem não causa qualquer problema. No entanto, se a mensagem contém anexos ou ataques em inglês, é preciso cuidado. O anexo pode ser um arquivo executável, programa, e portanto pode estar contaminado. A não ser que você tenha certeza absoluta da integridade do arquivo. É melhor ser precavido e, se suspeitar, não abra o arquivo sem antes passá-lo por uma análise do antivírus atualizado. Mas se o anexo não for um programa, for um arquivo apenas de texto, é possível relaxar os cuidados.
Não, infelizmente os criadores do vírus são muito ativos e existem hoje, disseminando-se rapidamente vírus que contaminam arquivos do MS Word, do Excel, são os chamados vírus de macro, que infectam os macros executáveis. Destes arquivos, assim não abra anexos deste tipo sem prévia verificação. É possível clicar no indicador do anexo para ver do que se trata e como fazer em seguida. Antes de clicar no indicador, que no MS Outlook Express é uma imagem de um clique, sim, mas cuidado para não dar um clique duplo, ou clicar no nome do arquivo, pois se o anexo for um programa, será executado. Faça assim, abra a janela da mensagem, em que o anexo aparece como um ícone no rodapé. Depois você salve o anexo em um diretório à sua escolha, e depois o que pode ser feito de dois modos. Clicar anexo com o botão direito do mouse e em seguida clicar em salvar como. Depois sequência de comandos, arquivo e salvar anexos. Passa um arquivo atualizado no anexo salvo para se certificar de que este não está infectado. Risco dos downloads. Simplesmente baixar o programa para o seu computador não causa infecção, seja por FTP, ASQ ou o que for, mas de algum modo execute o programa, de qualquer tipo, joguinhos, utilitários, protetores de tela e etc., sem antes submetê-lo a um bom antivírus. O que acontece se ocorrer uma infecção? Você ficará à mercê de pessoas inescrupulosas quando estiver conectado à internet. Elas poderão invadir seu computador e realizar atividades nocivas, desde apenas ler seus arquivos até causar danos como apagar arquivos e até mesmo roubar suas senhas, causando todo o tipo de prejuízo. Em primeiro lugar, voltemos a enfatizar a atitude básica de evitar executar programas desconhecidos ou de origem duvidosa. Portanto, mais uma vez, jamais execute programas que não tenham sido obtidos de fontes absolutamente confiáveis. Além disso, há a questão das senhas. Se o seu micro estiver infectado, outras pessoas poderiam acessar as suas senhas e trocá-las. Não seria uma solução definitiva, pois os invasores poderiam entrar no seu micro, outra vez roubá-la novamente. Portanto, como medida extrema de prevenção, o melhor mesmo é não deixar as senhas no computador. Isto quer dizer que você não deve usar ou deve desabilitar. Se já usa os recursos do tipo, lembra a senha. Eles gravam sua senha para evitar a necessidade de digitá-la novamente. Só que, se a sua senha está gravada no seu computador, ela pode ser lida por um invasor. Atualmente, é altamente recomendável que você prefira digitar a senha a cada vez que faz uma conexão. Abra mão do conforto em favor de sua segurança. Cópia de segurança, backup. Conceito: backup é uma cópia de arquivos que consideramos mais importantes, ou aqueles arquivos chaves fundamentais para uma empresa. Com o uso cada vez mais constante de computadores, um sistema de backup que garantam a segurança e disponibilidade full-time dos dados corporativos é fundamental. Apesar de ser uma medida de segurança antiga, muitas empresas não possuem um sistema de backup ou o fazem de maneira incorreta. Montar um sistema de backup requer um pouco de cautela. É importante, por exemplo, saber escolher o tipo de mídia para se anexar às informações, como fitas magnéticas, discos ópticos ou sistemas hard. No Brasil, como em outros países, o dispositivo mais usado é o DAT, Digital Audio Tape, pois oferece capacidade de armazenamento de até 16 GB, a um custo médio de 1 centavo por megabyte. Para pessoas físicas e pequenas empresas, não é necessário um grande investimento para implantar um sistema de backup. Os mais usados trabalham com drives externos, zip-zac e zip-jaz, equipamentos que possuem preço bem mais em conta, embora possuem menor capacidade de armazenamento, já que é suficiente para estes casos.
Dispositivos. Embora as mídias ópticas se mostrem como última palavra em backup, não são muito viáveis, pois possuem capacidade de armazenamento relativamente pequena, cerca de 700 MB em um CD, e em muitos casos não são regraváveis. Um ponto a favor das mídias ópticas é a segurança, porém altamente estão sendo utilizadas para a criação de uma biblioteca de dados, o que caracteriza armazenamento de dados e não backup. A tecnologia RAID consiste num conjunto de drives que é visto pelo sistema como uma única unidade, continuando a propiciar acesso contínuo aos dados, mesmo que os dos drives venham a falhar. Os dados passam pelo nível 1, que significa espelhamento de drives ou servidores, cópia dos dados de drives ou servidores, até o nível 5, que é o particionamento com paridade, o mesmo arquivo repetido em diferentes discos. Essa tecnologia é uma opção segura e confiável, sendo muito utilizada em empresas que possuem rede non-stop e que não podem perder tempo interrompendo o sistema para fazer backup. Após a escolha da mídia para armazenamento, é muito importante decidir qual software de backup é mais adequado para atender às necessidades do usuário. São 3 os requisitos básicos que devem ser observados: facilidade de automatização, recuperação e gerenciamento. Assim, a ferramenta deve realizar sem a intervenção humana, destinada às rotinas como abrir e fechar a base de dados ou copiar somente os arquivos alterados. É importante que o produto também realize o gerenciamento centralizado, permitindo fazer o backup tanto dos arquivos quanto do banco de dados através da mesma interface, como escolher um sistema de backup. Procure o tipo de mídia de armazenamento adequado ao volume de dados e às necessidades de sua empresa. O ramo de atividades da empresa também é determinante. Companhias de sistema non-stop necessitam de sistemas rápidos e seguros. Os softwares de backup devem realizar tarefas automatizadas, como cópia periódica dos dados e atualização dos arquivos modificados. Se a empresa possuir banco de dados, é importante que a ferramenta gerencie, através da mesma interface, tanto o backup de arquivos quanto do próprio banco de dados. É muito mais prático um software que permita o gerenciamento centralizado de toda a rede, mesmo em redes heterogêneas. Falando em internet, um mercado que vem surgindo é justamente o de backup, via web. O usuário pode alegar um espaço no servidor para armazenar o backup de seus dados, podendo atualizá-los ou carregá-los quando bem entender. A prestadora do serviço é responsável pela segurança, porém, este serviço de backup via internet ainda não é uma solução adequada para as empresas, devido a 2 problemas básicos: falta de infraestrutura e de segurança. Nenhuma empresa deseja ter seus dados armazenados em um lugar qualquer indefinido. Na internet, outro ponto muito importante é que é sempre bom lembrar que a maioria das falhas na rede corporativa são frutos de erro humano. Isto significa que é necessário um treinamento dos envolvidos para que antes possam agir de maneira correta em caso de emergência e restauração do backup. Além da falta de preparo dos envolvidos, é o armazenamento dos disquetes ou outra mídia de armazenamento no próprio local, onde se localiza o computador, o que no caso de qualquer desastre, incêndio, enchente, levará à perda total dos dados. Os backups são importantes porque nos permite recuperar a informação e perdas causadas pelos usuários, administradores, falhas de hardware, softwares ou social. Desastres de uma forma geral permite também o equipamento das informações para eventual uso futuro. O backup é a sobrevivência de suas informações. Ele poderá ser feito por qualquer sistema de backup existente no mercado, tais como zip drives, fita date, CD ou mesmo em disquetes, sendo que estes não são tão confiáveis
como os citados anteriormente. Os programas que executam um backup dependem do tipo de equipamento que está sendo usado. Alguns têm seu próprio programa de backup, outros aceitam que você use o programa de backup do próprio Windows. Estratégias. Fazer backup do quê? Backup apenas de tudo que é único ao seu sistema? Backup de usuários? Arquivo de dados? Configuração de seu sistema? Ou backup completo? De que deve ser feito o backup? Ao fazer apenas do que for particular ao uso do sistema, economizaremos mídia e tempo de backup. Numa eventual pane geral, poderemos instalar o sistema novamente a partir das mídias originais e reconfigurá-lo, auxiliado pelo backup para finalmente restaurar os dados. Se fizermos o backup completo, o processo será mais complexo, demorado e custará mais mídia de backups, mas, em compensação, a restauração tende a ser mais simples. Tipos de backup. Do dia 0, feito logo após a instalação do sistema completo, cópia de todos os arquivos, incremental, cópia apenas dos arquivos modificados desde o último backup. O backup do dia 0 pode ser útil. O backup do dia 0 pode ser útil para a recuperação de detecção de problemas no sistema, como arquivos modificados ou omissos. Alguns sistemas operacionais, como o FreeBS e algumas distribuições do Linux, são distribuídos com um backup do dia 0, sem as devidas configurações do sistema. Em um CD à parte, uma boa política de backup pode misturar os 3 ou 2 últimos tipos. Devemos lembrar de guardar as mídias de backups em um local fisicamente seguro, de preferência longe do sistema. Tal precaução poderá um dia viabilizar a recuperação de dados perdidos em uma catástrofe, por exemplo. A política de backup pode incorporar métodos e períodos diferentes para diferentes tipos de arquivos do sistema. Por exemplo, arquivos do sistema operacional costumam ser modificados com muito menor frequência do que dados do usuário. Assim, pode-se adotar uma política de backup completo mensal para o sistema operacional e incremental semanal, e para o home uma política semanal completa e incremental diária. Software de backup, cópias simples, arquivadores simples, programas especializados, backups pela rede. Há uma vasta disponibilidade de ferramentas para backups, algumas para simples cópias, outras para arquivar diretórios e arquivos em um único arquivo. Há aquelas ferramentas próprias para backup de sistema, geralmente utilizadas para administradores. Os sistemas especializados preocupam-se em geral não apenas na confecção de um backup, mas também no controle das mídias de backup e na sua realização para toda a rede. Periodicidade dos backups. Crie conjuntos de backups para cada dia da semana. Segunda-feira, terça-feira. Você sempre irá criar o backup de segunda-feira num conjunto de backups de segunda-feira, e assim por diante. A vantagem deste sistema é que você terá, no mínimo, 5 conjuntos de backup para restaurar as suas informações. Caso algum conjunto não esteja funcionando, guarde uma cópia de cada mês por 24 meses e guarde também uma cópia do final de cada ano por pelo menos 10 anos. Por onde começar? Em primeiro lugar, organize seus arquivos. Não é necessário fazer backup de todos os arquivos do micro. Portanto, procure deixar em pastas separadas os arquivos importantes, suas planilhas, seus documentos e textos. Utilize a pasta Meus Documentos ou crie uma pasta com o seu nome, onde você pode criar subpastas como Trabalho, Lazer, etc. Ao incluir as pastas que deseje salvar no backup, lembre-se de incluir alguns arquivos que você pode precisar mais tarde.
que não estão em suas pastas pessoais. Os favoritos da Internet Explorer que ficam sobre a pasta Windows Favoritos, as pastas do Outlook Express que ficam em um lugar meio escondido, como Windows Application Date in the Titles. Se não localizar, pesquise por arquivo de nome, DBX. E o catálogo de endereços que fica em Windows Application Date, Microsoft, Android Book e extensão Web. Em segundo lugar, escolha o meio de armazenamento como visto anteriormente. Disquete é o mais simples, mas também é o mais confiável e de menor capacidade de armazenamento. Você terá que usar um programa de compactação que divida o seu backup em blocos de 1.44 MB. Hoje é muito pouco usado, né, pessoal? Só nesses computadores muito antigos, né, mas bem raro mesmo. Como o zip é o próprio programa de backup do Windows, o disquete é uma mídia que apresenta erros com frequência. Portanto, se você escolher utilizá-lo, salve a mesma informação em 2 disquetes para o caso de um deles apresentar problema. Outro meio de armazenamento é o Zip Drive, com capacidade para 100 MB ou 250 MB. Ele apresenta menos problemas que disquetes e tem maior capacidade. Você tanto pode utilizar uma unidade externa conectada a portal serial ou USB, ou uma interna. Se utilizar a externa, prefira a porta USB, pois a velocidade de transmissão de dados da serial é muito baixa. Além disso, o externo pode ser compartilhado com outros colegas. O interno só compensa a compra se você utilizar também para outros fins. A solução mais racional para backups é um gravador de CDs. O preço é razoável e a mídia utilizada é a óptica, muito mais confiável e durável que a magnética. Você pode utilizar CD-RW, que é regravável, e apagar os mais antigos para sobrepor os novos backups. A capacidade é de 250 ou de 700 MB. Também pode optar por um extenso se quiser compartilhar com outras máquinas, ou se não tiver espaço interno. Por último, decida a periodicidade do backup se as informações não sofrerem alterações constantes. Caso na maioria dos usuários domésticos, considere o backup uma vez por semana, ou mesmo a cada 2 semanas. Existe também outra forma de backup que chama-se imagem do disco rígido, usando um programa como o Norton Ghost, que cria um arquivão, que tem todo o conteúdo de seu disco rígido. Salve este arquivo em um CD e, no caso de um desastre, basta formatar o HD e fazer a restauração dessa imagem. E o Windows estará idêntico ao que você estava no momento do backup. A atividade de backup é curiosa, aparentemente inútil. Um tempo perdido para copiar arquivos e mais arquivos. Torna-se subitamente muito útil quando menos se espera. Portanto, sempre faça backup criando sua própria rotina de recuperação de desastres, segundo sua necessidade. Concluindo, deve-se ter um plano de ação para montar um sistema de backup, ou seja, as estratégias tanto de emergência quanto as da própria rotina devem ser estudadas e padronizadas para que todos estejam preparados. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Não deixe de fazer as atividades aí. Um grande abraço para todos vocês e até um próximo momento. Até mais, pessoal.